Olá, tudo bem com vocês? Então, vamos lá falar do nosso super tema, que eu estava ansiosa para falar, a gente não sabia se fazia live, se fazia vídeo, aí eu fiz uma votação, preferiram vídeo. Creio que devido, que pode ver depois quando quiser, né? Enfim, não sei. Então, eu faço o que vocês pedirem e aqui está vamos lá fazer o nosso vídeo. O tema é como dar conta de tudo, qual sua vocação e a virtude da ordem. Por que eu coloquei isso tudo junto? Porque vocês vão entender aqui no decorrer do vídeo que um puxa o outro e um responde o outro e a gente soluciona uma coisa sabendo a outra. Claro que a gente não vai ficar aqui para falar, esmiuçar cada tema, demandaria muito tempo, tá? Então, nós vamos falar assim mais um pouquinho de cada um e depois a gente pode fazer vídeos com cada tema separado. Vamos lá então? É o seguinte, meninas, eu recebo muito esse questionamento. Como dar conta de tudo? Quando escutando essa frase, parece que é uma questão de que estamos com vários pratos na mão, equilibrando, e a qualquer momento esses pratos irão cair, sabe? E alguém que está com esses pratos na mão é uma super-heroína, com superpoderes. E parece que isso é algo para poucas, que não são todas as mulheres que dão conta de tudo. Mas isso não é verdade. O que significa dar conta de tudo? Muitas vezes as pessoas veem nossa vida e pensam, nossa, essa pessoa faz isso, essa pessoa faz aquilo, como que ela dá conta de fazer tudo tão bem e tudo tão ajustado, sabe? A impressão que temos é que pegamos a melhor profissional que existe. Melhor mãe, a melhor amiga, a melhor esposa, a mais religiosa, a mais equilibrada. E coloca essa perfeição toda junto e forma uma pessoa. E detalhe, sabemos que não existe, gente, essa super pessoa. Isso, assim, é sobrenatural, é além, né, do que um ser humano pode entregar, né? Mas sabemos que existem pessoas que fazem muito bem tudo que ela se propõe a fazer. Mas não é, gente, porque ela é uma super-heroína, né? Ela é um ser humano. Em geral, são pessoas que sabem que não dependem apenas das suas forças por si só. O que eu quero dizer com isso? São pessoas que colocam o seu esforço pessoal naquela coisa, naquela atitude, mas contam muito com a graça de Deus, entendeu? Já pegaram, então, o resumo da coisa? E que, além disso, vive uma coisa que chama, anota essa palavra aí, unidade de vida. O que quer dizer isso? A pessoa consegue perceber que a vida dela é um todo e não compartimentos. Ela não é fragmentos, entendeu? Ela é uma única pessoa. Como mãe, esposa, mulher, amiga, ela se vê com um todo, uma pessoa integrada, uma pessoa integral. E todas as áreas da vida se unem numa coisa só. É a mesma coisa, é a mesma pessoa que está fazendo tudo. Então, sou eu, Rafaela, que estou sendo mãe, que estou sendo esposa, que estou sendo mulher, tá? Isso que é unidade de vida, tá? Então, aí já pego um gancho aí da ordem. Porque pra gente ser essa pessoa, a nossa vida tem que ser no mínimo ordenada. Tem que estar no mínimo ordenada. Essa pessoa tem que ser extremamente ordenada. E estar extremamente ordenada não quer dizer que essa pessoa vive uma vida regrada, que vive uma vida em tópicos, vamos dizer assim. Que ela vive uma vida como se ela estivesse numa régua, né? Não é isso. A ordem, vamos falar um pouquinho da ordem. A ordem permite esse tipo de coisa. A virtude da ordem é a melhor maneira de praticar o amor.
eu coloco assim, ordem é igual amor. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma pessoa que se decidiu amar constantemente, esquecer de si mesma para dar aos outros o tempo todo. Calma, porque vocês vão vir falar assim, mas eu preciso me amar primeiro para depois amar o outro. Eu preciso estar bem comigo mesma para eu poder servir melhor o outro. Não é mais ou menos isso que nos ensinaram? Eu não sei quem foi esses dias, acho que foi a Cíntia Chagas. Não sei. Foi alguém assim famosa aí da internet que colocou assim, ai, que raiva, mas ela quis dizer se ame, se valorize em primeiro lugar, se coloque em primeiro lugar. E aí eu fui ler os comentários, várias pessoas que eu conheço responderam embaixo, você tá certa, você tem que se amar primeiro, se valorize, não sei o que, se dê o valor em primeiro lugar. Então aqui eu quero dizer um pouco o contrário, tá? Entregar ao outro aquilo tudo que você é, esquecer de si mesma para dar aos outros o tempo todo. É entregar ao outro aquilo tudo que ela é. Só que no momento em que ela executa essas coisas por amor, sabe? Por amor mesmo. E ao fazer essas coisas por amor, ela adquire necessariamente a virtude. Entendeu? Então tudo que eu fizer por amor, com amor, as coisas dentro de nós vão sendo ordenadas. Porque tudo que tem que ser, vamos pensar lá dentro da gente. A primeira coisa que tem que estar em ordem aqui dentro, primeiro é o amor. É fazer por amor. Porque o que te move a fazer? O que te move a servir o outro? É amor. Tá? Porque virtude é um ato amoroso diante das reclamações da vida. Então, eu tenho uma pia cheia de louça para lavar. O que me faz lavar aquilo ali? Por quê? Para quem? Porque eu posso lavar isso aqui quando eu quiser. O dia que eu quiser, eu lavo um copo, amanhã eu lavo um prato. Aí à tarde eu lavo 2 garfos, 2 talheres. A reclamação, ela tem que se extinguir e colocar o amor no lugar. Então eu tô lhe lavando aquela louça, e penso assim, Senhor, eu tô fazendo isso aqui em ato de amor para com a minha família. Que vai precisar usar esse talher aqui daqui a pouco. Que vai precisar usar esse copo aqui daqui a pouco. Entendeu? Aquilo que a vida me pede, eu tenho que escolher amar. Eu escolho fazer as coisas por amor a Deus. Entendeu? Ficou claro para vocês? O que eu quero dizer? Eu escolho bem. Todas as coisas fazem um único sentido. Ela consegue perceber que tudo que ela faz na vida, essa pessoa, né? Ordenada, ela está fazendo para se entregar cada vez mais. Ou seja, perder sua própria vida. Mas no fundo, ela está ganhando muitas coisas. E o que muitas vezes, o que acontece com muitas pessoas, é uma tentativa de se preservar o tempo todo, para que ela não seja passada para trás. Para ela, eu tenho que ter muito cuidado ao falar isso, porque quando eu fiz aquele vídeo do CEO, vocês lembram? Quem não assistiu, tá lá no Instagram, vale muito a pena ouvir. São 5, 6 minutos de vídeo. Eu recebi um bocado de mensagem, tanto no meu WhatsApp, de pessoas que me conhecem, quanto pelo direct, falando assim. Mais ou menos que todas falaram o seguinte: olha, Rafael, eu trabalho fora, eu tenho uma vida profissional super ativa, mas eu estou percebendo, ou eu estou desejando, voltar um pouco para minha casa. Estar mais dentro de casa, cuidar mais dos meus filhos. Só que eu tenho medo. Porque vai que um dia eu me separe. Vai que um dia eu fico viúva. Vai que um dia tararê. Como que eu vou fazer isso? E não só isso,
E se eu estando casada, como que eu vou ter uma certa dependência financeira do meu marido? Entendeu? Então as pessoas, elas, quando eu falo assim, que elas querem se preservar o tempo todo, é nesse sentido, tá? Preservar o tempo todo para que ela não seja passada para trás, sabe? Para ela não ser entregue ao relacionamento, por exemplo, com o marido. Então ela quer a sua individualidade. Ela quer a sua individualidade da maternidade, na profissão. Ela está o tempo todo querendo se preservar, porque ela tem medo do que pode acontecer se ela se entregar demais, se ela se entregar de todo. A impressão que ela tem é que se ela se entregar de todo, ela vai se perder. Mas não é verdade isso. Quando a gente se entrega por amor, a pessoa se encontra com seu próprio eu. Ela é inteira. Ela não fica fragmentada, tirando partes dela mesma. E a ordem, ela nos ajuda nisso, justamente a como praticar o amor. Eu desejo amar, mas eu pratico esse amor de maneira organizada. É como se eu ordenasse os meus afetos, ordenar os atos, os desejos. Nós precisamos, eu acho que essa é a palavra-chave aqui nesse tema, aqui, nesse momento. A gente precisa hierarquizar os valores na nossa vida. A gente tem que colocar, escreve mesmo, pega um papel, uma agenda. Eu gosto de escrever, mas se você tem um bloco de notas aí no seu celular, se você adapta isso, escreva. O que é prioridade para você? O que é o mais importante? O mais. Tenho várias coisas importantes na minha vida. Várias. Mas o que é mais importante para mim? Eu preciso hierarquizar os valores da minha vida. Entendeu? Escreva. Então, primeiro é a família, primeiro é meus filhos, primeiro é meu casamento. Não sou eu que vou ditar para vocês o que deve ser mais importante. A Bíblia fala para nós. Se vocês quiserem, a minha está em outro lugar. Se vocês quiserem saber, ter algo assim pronto, é só pegar a Bíblia, que lá na Bíblia vai estar te contando tudo que você precisa saber sobre o que tem que ser primeiro, o que tem que ser o que é mais importante na sua vida, tá? Então, coloca, olha, primeiro, o mais importante para mim é minha profissão, é minha carreira, é eu ter dinheiro em conta, tá? Calma que tem mais coisa pra gente falar. Porque a gente não pode ser imprudente, calma, eu vou falar. Então, coloca no papel o que tem que ser feito, o processo. Não é apenas desejar. Queremos um ótimo ambiente familiar. Eu quero um ótimo marido, eu quero um ótimo casamento. Mas eu não quero pedir desculpa para ele. Eu não quero dar um sorriso, preguiça. Eu não quero fazer o café da manhã para ele. Quando a gente tem ordem, a gente multiplica o nosso tempo, sabia? Mas veio aqui na minha cabeça agora sobre esse desejo e não fazer com que ele se realize. Isso é muito sério, nada a ver com o nosso tema. Não tem. Mas assim, isso é uma verdade, para pensar. Eu queria que o meu marido fosse mais carinhoso comigo. Eu queria que meus filhos me obedecessem mais. Eu queria saber mais sobre inteligência emocional. Que bom que você quer. Nossa, isso já é 30% do caminho. Mas o que você está fazendo para isso acontecer? O padre falou para mim essa semana e eu guardei. Nós não tropeçamos em montanhas. Nós tropeçamos em pedras pequenas. O que quer dizer isso? Nós nos perdemos, nós nos tropeçamos mesmo, nós nos fazemos coisas erradas, nós pecamos, são diante dos desafios menores, são diante dos problemas menores. Então, vamos fazer acontecer aquilo que a gente deseja, tá? Então, quando eu falo que, voltando, né, quando a gente, o que eu falei? Quando a gente tem ordem, o nosso tempo se multiplica, ele fica muito mais disponível para nós, né? E o descansar também é uma ordem, tá bom? Não quer dizer que você não tem que descansar, a gente tem que é onde a gente se revitaliza, né? Que é no descanso. Agora, como você descansa?
Ler um livro é descansar. Assistir um bom documentário é descansar. Dormir a quantidade de sono ideal não é o excesso. É um descanso. Tomar um café, se é coisa que você gosta, com a sua amiga, é um descanso. Enfim. A gente precisa, pessoal, a gente precisa pensar na finalidade da nossa vida. Qual o nosso projeto? O que o mundo espera de mim enquanto Rafaela Rezende? Mãe, esposa, amiga, filha, cristã. A minha finalidade ordena os meus atos. Então, primeiro de tudo, qual é a minha finalidade? Tá? Qual é a minha intenção? Calma que eu vou falar de intenção, tá escrito aqui para eu falar. Eu tenho um script aqui, cara, senão as coisas vão ficar totalmente perdidas. Bom, mexi. Bom, então, todo ser humano, ele foi criado para amar. E o amor, ele ordena os nossos afetos. A ordem afeta toda a nossa inteligência, todo o nosso afeto, né? Mas também a nossa vida material. Isso aí é inegável. A ordem material, ela reflete a ordem interior. E é verdade que a ordem material afeta a nossa ordem interior. Essa ordem tem uma importância, sei lá, transcendente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando eu luto na ordem dessas coisas materiais, eu estou lutando contra a minha preguiça. Anotem aí. Contra a minha preguiça, por exemplo. Contra o meu desejo de fazer grandes coisas e esquecer das pequenas coisas. Organizar materialmente as coisas pressupõe também fortaleza. Fortaleza, anota aí. Depois vocês vão entender porque eu estou falando isso. Então, nós falamos da preguiça, agora nós falamos da fortaleza. A fortaleza de fazer algo que é difícil para mim, que é custoso para mim. Entendeu? Ela também pressupõe a prudência. Prudência, ou seja, tinha a capacidade de decidir, ter a capacidade de decidir bem. Agora eu não vou colocar esse livro de qualquer jeito. Eu vou colocar no lugar certo, no lugar adequado. A justiça. Deus dá, gente. Deus dá a cada um aquilo que é devido. É devido eu dar às pessoas na minha casa um ambiente minimamente organizado, né? A temperança, a moderação do... essa é tão importante. A moderação dos desejos. Fazer aquilo que eu não queria naquela hora, mas que é devido. Eu preciso fazer. É muito mais profundo, né? É muito mais profundo. Eu vi um dia a Samia Marcilli fazendo isso e eu fiquei encantada. Eu até quero reproduzir isso. Já adianto que é da Samia Marcilli. Tipo, ela tinha um pote vazio. Um pote de vidro vazio. E ali do lado tinha as pedras grandes. Vamos imaginar. Tem pedras grandes, pedras médias, pedras pequenas, areia e água. Imagina que esses objetos são as nossas tarefas. Se a gente colocar isso dentro do pote de maneira correta, dá pra gente fazer tudo. Mas se a gente colocar de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito, despretensiosamente, sem intencionalidade, sem hierarquizar, não vai caber dentro do nosso pote. E o nosso pote é nosso tempo. Bom, então vamos colocar primeiro as pedras grandes, depois as pedras médias, depois as pequenas, depois a areia, depois a água. Coube tudo dentro do pote. Então, todas as minhas tarefas coube dentro do meu tempo. Tá? Eu vou fazer essa dinâmica, que ela é espetacular. As pedras grandes é aquilo que é mais importante na nossa vida. Ela tem que ser colocada primeiro, para que todo o resto caiba ali dentro. Entendeu?
Bom, todos os âmbitos da nossa vida têm que ter um propósito. O descanso, ele revitaliza para servir melhor. A minha finalidade ordena os meus atos, as minhas escolhas, como eu já disse, os meus afetos, né? A finalidade de todos é amar, ponto. Meninas, a gente precisa entender que o tempo na nossa vida é diferente, nossos filhos vão crescer, para quem tem filhos pequenos, né? Ainda que demandam muito mais de nós fisicamente, emocionalmente. E priorizar é oferecer o melhor do meu tempo, não o que sobrar. Isso é muito importante. Por exemplo, eu preciso fazer isso com Deus, com o marido, filhos, e oferecer tempo de qualidade. Faz o que deves e está no que fazes. Faz diferença ter ajuda, ter rede de apoio, família perto? Sim, faz. E se você não tem? E se em determinados momentos, em determinada situação, você for substituível, né? Isso não importa. Tem que haver doação. Nosso coração tem que estar nas coisas que importam, da mesma forma, tendo ou não ajuda. E ter ajuda é algo perigoso. E tendo ajuda, nós podemos, inclusive, ter uma grande armadilha aí. Uma armadilha a mais, que é de se desconectar das coisas importantes. Abra um parêntese. Quando eu me casei e tal, aí morava numa cidade, engravidei, mudei para aqui onde eu estou. Aí eu tinha uma pessoa que me ajudava, a Vanessa, ficou comigo quase 5 anos. Ficou conosco 4 anos, e pouquinho. E aí saiu. E ela me ajudava demais. O João Pedro, eu não tive babá até 2 anos e meio do João. Depois eu tive babá. Eu tinha a Vanessa e a babá. E tava tudo bem. Tava tudo ótimo. Faziam as coisas pra mim. Eu fazia também muita coisa, mas elas me ajudavam demais. Certo dia, a Vanessa saiu de casa. Ela ficou comigo 4 anos. Não foi, eu fiz confusão. 4 anos. Certinho. A Vanessa saiu. Foi quando eu me conectei novamente com a minha casa. Os primeiros meses foi muito sofrido pela ausência física dela, pela atividade que ela prestava para nós. E eu me conectei com a minha casa de uma forma assim que eu sou muito grata hoje, porque eu me tornei hoje. Foi porque Deus me chamou, falou: volta aqui, volta pro seu lar aqui, tá precisando de você aqui. E tá. Aí depois eu tirei a babá das crianças e coloquei ela um pouco na casa e eu fiquei com as crianças e ficou meio a meio pra todo mundo. Deus me chamou de novo. É você que tem que ir lá pro parquinho com suas crianças. É você que tem que dar banho nas suas crianças. É você que tem que levar seus filhos nos aniversários dos amigos. É você que tem que brincar de boneca com sua filha. É você. Tararararará. Meu povo. E aí depois a minha babá saiu também. E eu fiquei sozinha. Sozinha. Olha como Deus foi me preparando. Foi me conectando aos poucos com aquilo que é a minha vocação, que Ele preparou para mim. Ele não me falou: toma, que isso aqui é o seu objetivo e você vai dar conta. Foi maravilhoso. Eu contando assim, contei em 3 minutos isso aqui para você. Mas o processo foi lindo. E como eu sou grata por isso. Porque eu decidi, um dia eu virei e falei assim: Senhor, eu já contei isso no meu YouTube também. Eu preciso amadurecer. Mas eu não tenho tempo. Tem que ser hoje,
tem que ser agora. E aí as coisas foram acontecendo, tá? Então, esse negócio da gente ter ajuda pra facilitar, pra gente ter mais tempo, pra gente poder... Cuidado. Vocês já ouviram falar no minuto heróico? Tipo, agora é isso, sem deixar pra depois. Começando as coisas na hora, começar o dia na hora, acabando o dia na hora. Gente, isso é tão virtuoso. Já analisaram como você gasta o seu tempo? Ai, gente, eu já fiz esse exercício. Dói. Dói. Quanto tempo que você fica na internet? E não é só coisa ruim, não. Quanto tempo você toma banho? Porque eu falo assim, tem dia que toma banho rápido mesmo, mas tem dia que você tem que aproveitar aquele momento. E a gente... Então, como você gasta o seu tempo? Atenção. Atenção aqui. A ordem que chamo de ordem defensiva. Aquela pessoa que fala assim, não, mas eu sou muito organizada, sou muito ordenada, tá tudo certo, eu coloco tudo direitinho, faço tudo direitinho, eu escrevo, blá, 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 blá. Em vez de ser uma ordem entregue, sabe? Ao invés de ser uma ordem entregue, aquela pessoa que organiza tudo muito bem, tem tudo muito organizado, mas é intolerante quando esses horários mudam. Adversidades, por exemplo. Cuidado com esse egoísmo, gente. Por exemplo, eu tenho academia às 6 horas da manhã. Se eu não for às 6, exemplo, eu não consigo ir outro horário. Só que às 6, às 15 para as 6, a minha filha acordou. Acordou chorando. Não queria que eu fosse, queria ficar com o pai. Tava, sei lá, resfriada. Eu não fui na academia. Aquilo ali pra mim foi o fim. Fiquei nervosa. Meu dia já foi todo desregrado. Cuidado com esse egoísmo. A virtude da ordem é conseguir entregar-se na hierarquia das coisas, visando a nossa finalidade. Hoje temos a liberdade de sair de casa e de termos a nossa profissão. Mas isso não nos tira da nossa principal função de cuidadora da célula da sociedade, que é a família. Se não executamos esse chamado, a sociedade sofre, que é o que está acontecendo. Ficou claro para vocês aí quando eu falo de como ter tempo para tudo, como ordenar, como ter ordem? E sobre a vocação, meu Jesus. Sobre a vocação da mulher, eu até tinha pensado em fazer e falar pra vocês aqui, tinha escrito várias coisas. Mas pra eu falar da vocação da mulher, eu tinha que falar do homem também, sabe? Mas uma coisa é certa. Nós mulheres estamos sendo atacadas de todos os lados. Até por mulheres, né? Sabe por quê? Deixa eu contar pra vocês. Por que nós mulheres estamos sendo tão atacadas? A mulher, ela foi criada pra isso, né? Ela é a fortaleza moral. Como tudo que eu já disse, né? Nós viemos para gerar, para restaurar essa fortaleza moral. Por isso que eu digo que a mulher está sendo atacada. Porque não importa o cuidado em relação a ela, o que ela pode fazer. Se ela vai estar sendo uma pessoa injusta ou se está cuidando da sua intimidade, se está cuidando da sua sexualidade, se está sendo uma pessoa virtuosa. Isso pouco importa. O que importa é que faça o que bem deseja. Há um decaimento da moralidade geral na humanidade. Isso é inevitável. Indiscutível. Justamente por conta do decaimento de cada uma das mulheres. Mulher, retorna aquilo que precisa fazer, que é a maternidade.
mesmo que não seja mãe, mas o seu olhar maternal para com as pessoas, para com as coisas. O seu olhar de ser capaz de confiar no potencial das pessoas e na sua resposta de entrega. Ela precisa conseguir fazer isso. Isso é próprio de uma mulher. Uma mulher viúva, uma mulher solteira, elas precisam ter grande piedade. Porque essa injeção de amor precisa vir de algum jeito para que consiga ser mulher verdadeiramente. Então, quando eu falar, eu vou falar de vocação da mulher. Eu queria muito falar de homem também. Então, eu não vou adentrar tão profundamente nisso, não. Mas voltando, para isso eu preciso de uma fortaleza, voltando sobre fortaleza moral. Para isso tudo que eu falei anteriormente, a gente precisa de uma fortaleza moral. Para isso eu preciso de uma piedade forte. A personalidade feminina tem uma capacidade de se entregar sem olhar para trás. Porque ela é chamada, muitas vezes na vida dela, a ter que se integrar, ter que se deparar com a dor, se deparar com o enfrentamento e não ter mais como voltar atrás. Isso é próprio de uma mulher. Então, mulheres, se fortaleçam moralmente, tá? Que essa, do mais assim, essa é a nossa vocação. Ter piedade, sermos piedosas. Então, meninas que estão querendo ordenar as suas vidas, partindo do pressuposto que depende que você quer estar dentro da sua casa, que você quer cuidar dos seus. Para isso, você não precisa parar de trabalhar fora de casa. Não precisa, você tem que hierarquizar os seus desejos, hierarquizar os seus valores, hierarquizar o que é de mais importante. E não se esqueça, o tempo, ele flui, os seus filhos vão crescer. Por exemplo, eu estava finalizando e me veio isso na cabeça aqui. Eu tenho filhos pequenos que hoje eu não consigo trabalhar 8, 10 horas fora de casa. O que eu posso estar fazendo hoje, aqui, em 2024, para que quando a demanda, se assim eu quiser, tá? Porque tem mulheres que não querem trabalhar mesmo, tá tudo bem, tá? Então eu vou falando de outra situação. O que eu posso fazer hoje para daqui X anos, quando meus filhos não precisarem de mim tanto? O que eu posso fazer hoje para daqui 10 anos eu poder estar no mercado de trabalho? Vá estudar. Compra um curso. Eu quero ser designer de moda. Trabalhar com moda. Vai estudar. Vai ler. Não é possível que você não consegue ler, estudar à noite, de madrugada. Não sei. Sabe, a gente precisa, o nosso querer, a gente tem que fazer ele acontecer. E para ele acontecer daqui X dias, X anos, plante hoje. É possível. Tá? Então, assim, não se desesperem. Hierarquizem o que é importante pra vocês. Tá bom? Então, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, como o tempo é curto, eu queria ao vivo pra ter uma certa interação. Vocês perguntarem, expor as situações de vocês. Mas isso um dia vai acontecer. Assim eu espero. Então, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal, mandem pras amigas que vocês acham que precisam ouvir, que seria de grande valia para a família de vocês, colegas de trabalho, enfim, tá bom? Se tiver ajudado vocês, vamos espalhar isso aí, tá? Beijo grande.